Pessoal, sejam bem-vindos à videoaula de revisão do IFB. Agora vamos tratar de ética e autorregulação. Só lembrando, o que é uma autorregulação? A autorregulação é o que está além da lei. A lei garante um mínimo e a autorregulação ela vai melhorar a lei, vai explicar a lei e complementar a lei nos casos onde a lei é omissa. Por isso que a Anbima tem a missão de informar ao mercado sobre as regulamentações e leis da CVM e do Banco Central, mais da CVM do que do Banco Central, autorregular, ou seja, melhorar e complementar essas leis, representar os bancos de investimento junto aos órgãos reguladores e promover a educação dos profissionais e dos clientes das instituições bancos de investimentos. Lembrando que a Anbima está mais ligada com os bancos de investimentos, que são fiscalizados pelo Banco Central, a instituição, mas os seus produtos são fiscalizados pela CVM, porque os bancos de investimento comercializam principalmente fundos de investimento e outros títulos e valores imobiliários. Somente dando um exemplo do que é uma autorregulação, o Banco Central, por exemplo, tem a regulação 2025, que exige para abrir uma conta corrente cópia de RG e CPF e comprovante de residência. A Anbima ainda vai fazer uma série de outras regulações para se abrir uma conta corrente, como, por exemplo, saber a origem da renda, perguntar sobre patrimônio, sobre dados da família do cliente, entre outros dados que vão ser perguntados lá no momento da abertura de conta, além simplesmente de entregar o RG, o CPF e o comprovante de residência. Os dois principais códigos de autorregulação da Anbima que nós vamos tratar durante todas as certificações, seja de CPA 10 e 20 CEA, ou mesmo as certificações da Ancor, que vão numa linha muito similar, são os códigos de distribuição de produtos de investimento, que vai regular toda a questão de como que tem que apresentar um produto de investimento, ou seja, como funciona o prospecto, como tem que aparecer a lâmina, e o programa de certificação continuada. O Código de Distribuição de Investimentos está focado na padronização, na transparência dos produtos de investimento, ou seja, quando eu comparo um fundo de renda fixa de um banco, ele é exatamente igual ao fundo de renda fixa de outro banco. Já o programa de certificação continuada que estamos fazendo é o CPA 20, o CPA 10, o CEA, o CFP e assim por diante. A primeira coisa que você precisa aprender sobre a autorregulação da Anbima é a questão da venda casada, que a Anbima autorregula, já que isto é ilegal segundo o Código de Defesa ao Consumidor. Mas vamos entender bem o que é essa venda casada. Venda casada é a obrigatoriedade de um cliente comprar dois produtos do mesmo banco. Ou seja, você está lá trabalhando no banco e obrigou o cliente a comprar dois produtos seus, como o caso que está aí. Paga o cheque na compensação desde que faça seguro. Isso é ilegal, é venda casada. Concede o crédito desde que faça o seguro do próprio banco. A Anbima diz que garantia é uma prática regular, ou seja, eu exigir que quando financio o carro, por exemplo, eu precise ter um seguro para esse carro, isso é uma prática totalmente regular. O que o banco não pode fazer é obrigar que eu contrate o seguro do carro da própria seguradora. Eu tenho que ter a liberdade de contratar o seguro do carro de qualquer seguradora. Ou seja, posso fazer o meu financiamento no Itaú e contratar o seguro do carro de qualquer outra seguradora. Por exemplo, da Mafre, da Porto Seguro, da Sul América, de quem eu quiser. Fazer uma promoção também é uma prática regular. É tudo muito normal dentro do mercado você fazer uma promoção onde um cliente se leva mais de um produto, dá-se um desconto. Por exemplo, se você não fizer capitalização, não paga mais tarifa. Isso é uma promoção, não tem problema fazer isso. Repare que você não obrigou o cliente a comprar os dois produtos. Se ele fizer a capitalização, ele não paga mais tarifa.
Mas se ele não fizer a capitalização, ele continua tendo a conta corrente, pagando a tarifa. Veja que em nenhum desses casos foi criado uma obrigação, nem na garantia, nem na promoção. A garantia eu obriguei ele a ter o seguro, mas não o meu, e na promoção eu não obriguei ele a comprar os dois produtos do mesmo banco. Eu não vou entrar aqui na parte legal do que é uma venda casada, o que não é, porque isso aí é assunto de direito. O nosso objetivo aqui é falar como a Anbima autorregula a questão da venda casada. Outro código de autorregulação da Anbima que vai servir para nortear todo o restante da aula é o princípio do Know Your Customer, do conhecer o seu cliente, que é exatamente aquele mesmo princípio que eu estava dando de exemplo no início da aula. O Banco Central exige RG, CPF, comprovante de residência para abrir uma conta corrente. E a Anbima faz uma autorregulação, complementa a lei, dizendo o seguinte: você precisa saber todos os dados do cliente, precisa saber uma porção de informações, seja através de entrevista e, no caso de pessoa jurídica ou alta renda, precisa obrigatoriamente ter a visita presencial. As informações que você vai ter que fazer durante o processo do Know Your Customer são relacionadas aos imóveis, ao patrimônio do seu cliente, com relação a imóveis, bens como carros, histórico de aplicações financeiras, fonte de renda, ou seja, de onde vem a renda desse seu cliente, a situação financeira dele, qual é a relação deles com familiares e parentes, como esposa, filhos, se é uma pessoa politicamente exposta e, finalmente, qual é o perfil de consumo deste cliente, ou seja, como ele costuma gastar este dinheiro e quanto da renda dele ele compromete para consumo. Essas são as principais informações do Know Your Customer. Essas informações vão ser usadas para dois grandes objetivos: o processo de suitability e a questão de lavagem de dinheiro. Vamos primeiro falar de suitability, depois a gente entra na lavagem de dinheiro. O suitability é um processo completo. Normalmente a gente chama de suitability apenas o formulário de perfil do investidor, mas ele é muito mais amplo do que isso. O processo de suitability, ele envolve a análise do perfil do investidor, o objetivo do investimento e a situação financeira do cliente. Falando primeiro do perfil do investidor, é bom sempre relembrar que existem 3 tipos de investidor que a Anbima vai cobrar na prova, além da pessoa comum, do seu cliente comum. É o investidor qualificado, que é aquela pessoa que tem mais de R$1 milhão em aplicações financeiras. Ele precisa atestar isso mediante assinatura. Veja que são em aplicações financeiras, não serve de patrimônio. Se o patrimônio dele tiver em imóveis, não conta, tem que ser em aplicações financeiras. Temos o investidor profissional, mais de 10 milhões em aplicações financeiras. Instituições financeiras sempre são investidores profissionais e pessoas certificadas com CPA 20, CE, agente autônomo de investimento ou CFP são investidores qualificados. E ainda tem o investidor não residente, que é aquele que não reside no Brasil, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Repare que pode ser um brasileiro que saiu do Brasil e não está mais morando aqui, mas mantém um investimento aqui, uma conta aqui, tem uma regulação toda específica, ou simplesmente um estrangeiro, ou que já morou aqui, ou que tem algum interesse de manter uma conta aqui, e aí ele é um investidor não residente. O perfil do investidor vai ser dividido em 3 grandes categorias. Pode ser que o banco que você trabalhe com mais categorias do que essa, mas o mínimo que a autorregulação exige é dividir em 3. O investidor conservador, que é aquele que está preocupado não com o retorno, mas apenas com o risco, ou seja, ele não quer perder. Nós temos o investidor arrojado, que é aquele que está preocupado com o retorno, não com o risco. Ou seja, ele quer uma rentabilidade maior, não está tão preocupado assim com o quanto arriscada aquela operação é. E o moderado é o que está entre os dois. Para se analisar o perfil do investidor, vamos analisar 3 variáveis. Primeiro, a idade. Quanto mais novo, mais risco o cliente pode correr. E isso está presente no cadastro. Muito simples. Conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais risco ele pode correr.
E o conhecimento vem de 3 variáveis que nós chamamos de 3F: a familiaridade, a frequência e a formação. Familiaridade é o que ele conhece do passado, ou seja, ele já fez aplicações similares no passado, o cliente quer aplicar em ações, ele já aplicou em ações no passado, ele tem familiaridade com isso. A frequência é quantas vezes ele fez isso, porque se ele não fez isso com muita frequência, também não adianta muito, né? Ou seja, se ele já aplicou em ações com bastante frequência, em vários momentos da vida dele, eu posso imaginar que ele tem um bom conhecimento para fazer aplicações em ações. E, finalmente, a formação, ou seja, pessoas com mais formação, com mais tempo de estudo, ou até com formações acadêmicas mais próximas do mercado financeiro, como administração de empresas, contabilidade, economia, tendem a ter mais conhecimento e provavelmente correr mais risco. Além disso, ainda vamos analisar a tolerância ao risco. Quanto mais tolerante, mais risco o cliente pode correr. Isto aqui é que é obtido pelo tal do formulário do API, da análise do perfil do investidor. É um teste psicológico onde o cliente vai responder uma série de perguntas que vai analisar a tolerância ao risco dele. As questões de conhecimento também estão nesse formulário de API, mas não necessariamente precisariam ser pelo API. Precisam ser feitas o que precisa ser feito pelo API é a tolerância ao risco, porque isso só é obtido por um teste psicológico. Você não vai conseguir perguntar para o cliente e ele te dar uma resposta precisa se ele é tolerante ou não ao risco. Aliás, eu preciso fazer um formulário de API assim que terminar de gravar esse vídeo, que a gerente aqui já está me cobrando há bastante tempo. A análise do perfil do investidor, o formulário de análise do perfil do investidor, ele vale por 2 anos, 24 meses. E tem que ser feito sempre que o cliente faz uma aplicação, exceto se a aplicação for em poupança ou no fundo de renda fixa simples. Portanto, se eu estou fazendo a primeira vez uma aplicação aqui num banco que eu acabei de abrir a conta, por exemplo, no Santander, eu vou ter que preencher o formulário de API. E só depois disso que eu vou poder fazer a aplicação financeira. Já se no mês que vem eu voltar no Santander para aplicar mais dinheiro, mesmo que seja em outra aplicação, não vou precisar fazer o formulário de API novamente, porque ele vale por 2 anos. Até 2 anos. A qualquer momento o cliente pode solicitar para fazer novamente. E aí esse questionário vai cuspir lá um resultado, dependendo da sua pontuação, se o investidor é conservador, moderado ou agressivo. Igualzinho aqueles testezinhos que se fazia no passado em revista, principalmente em revista de adolescente, para ver se está muito apaixonado ou pouco apaixonada. Lembram disso aí? Então, isso aí se fazia lá no passado e dava lá, tantos pontos é muito apaixonada, tantos pontos é pouco apaixonada. Aqui é a mesma coisa, até tantos pontos é conservador, de tanto a tanto é moderado, mais do que tanto é agressivo. Tem que ser padronizado no banco inteiro, ou seja, todos os clientes do banco têm que fazer o mesmo formulário, mas o banco tem liberdade de executar o formulário como achar mais adequado, assim como definir quem é um investidor agressivo, quem é um moderado e quem é um conservador. Além do perfil do investidor, eu vou analisar os objetivos de investimento. E a lógica é sempre a mesma. Quanto mais longo o objetivo de investimento, mais agressivo. Antigamente a gente falava horizonte de investimento e se perguntava para o cliente quando ele pretende resgatar. Hoje se fala mais em objetivo, ou seja, dependendo de para que ele vai usar o dinheiro, eu consigo já classificar se é curto, médio ou longo prazo. Curto prazo, via de regra, são aplicações que vão ficar até 1 ano. São, por exemplo, reservas de emergências, tá? As famosas reservas de emergência que o cliente vai guardar um dinheiro que ele pode precisar a qualquer momento, porque alguém ficou doente, porque ele teve um mês que teve que gastar mais dinheiro, ou perdeu o emprego. Essas reservas de emergência devem obrigatoriamente ser conservadoras, ou seja, estarem aplicadas em aplicações conservadoras, independente se o cliente é conservador, moderado ou agressivo. As aplicações de médio prazo, que são aplicações de 1 a 5 anos, como pessoas que, por exemplo, vivem de renda, despesas que ainda vão acontecer com mais de ano, aí sim pode-se buscar aplicações moderadas, de perfil moderado, ou conservador, dependendo do perfil, porque se o cliente é conservador, ele sempre vai ter que fazer aplicações conservadoras. Mas se ele é moderado ou agressivo e tem um objetivo de investimento de médio prazo, aí sim ele vai poder fazer investimentos moderados ou conservadores. Já as aplicações de longo prazo são aquelas que são de mais de 5 anos. O ideal seria até mais de 10 anos.
O caso clássico disso aí é a tal da aposentadoria. Mas também tem outros tipos de investimento de longo prazo, como a educação dos filhos na faculdade, entre outros. Os investimentos aqui podem ser conservadores, moderados ou agressivos, dependendo do perfil do investimento. Mas se o investidor é de perfil arrojado, ele poderia, para a aposentadoria, por exemplo, fazer um investimento em ações, que é um investimento considerado arrojado. O terceiro e último item que tem que se analisar é a questão da situação financeira. Quanto melhor a situação financeira da família, mais agressiva pode ser a aplicação. Ou seja, é a capacidade de poupança daqueles clientes. Imagine uma pessoa que ganha R$1.000. Se ela só consegue guardar R$50 por mês, é menos de 5% da renda. Isso exige um investimento conservador. Essa pessoa não consegue guardar um dinheiro e no mês que vem ter certeza que vai poder manter aquela economia. Mesmo que o perfil seja agressivo e o objetivo de longo prazo, uma baixa capacidade de poupança vai exigir um investimento conservador, porque a renda dessa família, dessas pessoas, são muito incertas. A qualquer momento ele pode precisar do dinheiro. Já as pessoas com alta capacidade de poupança, ou seja, mais de 15% da renda, aí sim eles podem ter investimentos, por exemplo, em ações, desde que tenham objetivos de longo prazo e tenham um perfil de investimento também agressivos. Aí sim ele vai poder ter agressivo. Ou seja, para o investidor poder fazer aplicações em ações, que é um investimento agressivo, ele vai ter que ter alta capacidade de poupança, mais de 15% da renda, objetivo de longo prazo, mais de 5 anos, o ideal é mais de 10, e a análise do perfil do investidor vai ter que ser arrojada. Vejamos aqui o exemplo de encontrar a aplicação certa para o cliente certo. Um investidor conservador, com um objetivo de curto prazo e uma situação financeira vulnerável, com baixa capacidade de poupança, não tem dúvida, ele tem que fazer uma aplicação conservadora. Uma aplicação conservadora são aplicações pós-fixadas, indexadas ao DI. Renda fixa, pós-fixado, indexado ao DI, ou a Selic, normalmente ao DI. Já os clientes com perfil moderado, com objetivo de médio prazo e uma capacidade de poupança média, esses sim vão poder fazer aplicações moderadas, seria o mais recomendado para ele, aplicações em pré-fixados ou em fundos multimercados. Já aquele camarada que é arrojado, agressivo no perfil de investimento, tem longo prazo de objetivo de investimento e uma alta capacidade de poupança, a melhor aplicação, uma aplicação que poderia ser indicada para esse cliente, seria uma aplicação em ações, que é um investimento arrojado. Mas repara que se o cliente é agressivo, tem um objetivo de investimento de longo prazo e uma baixa capacidade de poupança, isso faz com que o recomendado para ele também seja uma aplicação conservadora e indexado DI. Enquanto essa capacidade de poupança for baixa, ele não conseguir reduzir os gastos deles ou aumentar a renda dele, ele vai ter que ter uma capacidade de investimento, um investimento conservador, indexado ao DI. Lembrando que o Suitability é uma autorregulação da Anbima, ou seja, ofertar fundo de ações para investidor conservador é irregular na prática de Suitability. Um cliente conservador contratar um fundo de ações também é irregular no Suitability. E o cliente conservador que quer contratar um fundo de ações e assina a oposição à API, essa sim é uma prática regular. Ele pode assinar a oposição à API ou simplesmente fazer normalmente o API, para ver se de repente o perfil dele fica agressivo. Mas isso seria uma prática regular. O que não é regular também é o gerente falar para o cliente aplicar no API. Quando você oferta um fundo de ações para um investidor, falando para conservador, falando para ele, olha, investidor, assina aqui a oposição ao API, que aí você vai poder aplicar no fundo de ações, isso também é uma prática irregular. O cliente tem que não concordar com o perfil dele e não o gerente falar para o cliente desconsiderar o perfil dele. Bom, falamos então de Suitability,
Mas o Know Your Customer, o conheça o seu cliente, também é muito importante para as questões de lavagem de dinheiro. Então vamos analisar os 3 itens de lavagem de dinheiro, o que é esse crime, quais são as penalidades e qual é a prevenção. Bom, lembrando aqui sempre a história de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é ganhar um dinheiro de forma ilegal e pagar imposto. Ou seja, a pessoa ganha dinheiro, por exemplo, com corrupção, vai lá, simula que tem um negócio, diz que ganhou num negócio qualquer e paga os impostos. Isto é lavagem de dinheiro. Esta é a responsabilidade do banco. É totalmente diferente de sonegação de impostos, sonegação fiscal. O que é sonegação fiscal? É ganhar um dinheiro de uma forma legal, ou seja, a pessoa ganha dinheiro, por exemplo, no comércio dele e não paga impostos. Isto é que é sonegação. Repara que são coisas opostas. Lavar dinheiro é ganhar dinheiro de forma ilegal e pagar os impostos, e sonegação é ganhar o dinheiro de forma legal e não pagar os impostos. O crime de lavagem de dinheiro, ele surgiu e tem esse nome lá em homenagem ao Al Capone. Há muito tempo atrás, ele fazia a tal da lavagem de dinheiro com uma rede de lavanderias. A lavanderia dessa de roupa. O que acontecia ali? Ele ganhava dinheiro fazendo tráfico de bebidas. Na época, lá nos anos 20, nos Estados Unidos, era proibido comercializar bebida. E ele ganhava dinheiro fazendo tráfico de bebida. Igual hoje o traficante de drogas ganha dinheiro traficando drogas. Mas ele dizia que o dinheiro dele vinha de uma rede de lavanderias. Ele emitia notas frias, ou seja, emitia a nota sem ter o cliente, sem receber propriamente o dinheiro, e declarava que o lucro dele, o dinheiro dele vinha desta rede de lavanderias. Isso é importante por quê? Porque é impossível para um crime, principalmente um criminoso, que ganha bastante dinheiro, não ter um dinheiro circulando no banco. No banco não pode entrar dinheiro sujo, tem que ser dinheiro limpo, dinheiro de atividade lícita. Se o dinheiro é sujo, não vai poder entrar no banco. E pior, se a justiça pega o cara, é muito fácil bloquear. Por isso que é feita a lavagem de dinheiro. Se paga os impostos para dar uma aparência lícita no dinheiro para se colocar dentro do banco. O crime de lavagem de dinheiro pode ser dividido em 3 crimes nos dias de hoje. O crime de colocação, que são aqueles depósitos pequenos de 9.990 todo dia, ou aquela pessoa que chega no caixa e ao invés de depositar 12 mil reais, quebra em 2,6. Isto é o crime de lavagem de dinheiro de colocação. Simplesmente fazer isso já é crime. Qualquer coisa que viole o sistema de controle do banco é considerado crime de colocação. Ou seja, pequenos depósitos ou qualquer maneira de violar, burlar o sistema de controle do banco. O crime de ocultação é o crime onde se esconde o real dono do dinheiro ou do patrimônio. Por exemplo, é aquele imóvel que não está no nome da pessoa, está no nome de um laranja. Aquela empresa que não está no nome da pessoa, está no nome do laranja. Aquela série de transferências de dinheiro por meio de cheques, DOCs, transferências entre diversas empresas para dificultar a rastreabilidade do dinheiro. Ou seja, o crime de ocultação está muito ligado com essa série de transferências de dinheiro e com a questão de patrimônio, ou seja, esconder o real dono de um determinado patrimônio, um determinado dono de um imóvel ou de uma conta corrente. E finalmente o crime de integração. O crime de integração é o que vai simular a compra e venda, mas tudo apenas com nota fiscal e transação em dinheiro. São atividades fantasmas, não tem a transação de mercadoria. Veja o exemplo que temos aqui embaixo. O restaurante é tudo muito normal comprar produtos do distribuidor de alimentos. É normal comprar serviço de uma transportadora, que é normal comprar gasolina ou do posto de gasolina. Os pagamentos todos fluem nesse sentido. O posto manda a nota para a transportadora, que manda a nota para o distribuidor, que manda a nota para o restaurante, e por isso que está aqui o restaurante. O restaurante tem uma grande facilidade de emitir nota, porque é cupom fiscal. O cliente não é identificado na maioria das vezes.
Tudo isso gera lucro, vai para a conta de uma mesma pessoa. Essas empresas estão todas em nome de laranja, mas essa pessoa aqui é o gerente disso aqui. E aí todo o dinheiro vai para o gerente dessa empresa, para um administrador dessa empresa, que acaba sendo o beneficiário. Ele recebe lucro disso tudo, de todas essas empresas aqui, paga os impostos e tem o dinheiro limpo. Tudo funcionou. O dinheiro efetivamente circula, a nota fiscal efetivamente é emitida, a única coisa que não anda aqui é mercadoria. Quais são as penalidades para lavagem de dinheiro? Pena de 3 a 10 anos de prisão. E veja, isso é estendido no mesmo grau para quem facilitar a lavagem de dinheiro. Então, se o gerente facilitou a lavagem de dinheiro de um cliente e o cliente pegou 5 anos de prisão, o gerente também pega 5 anos. Repara que a pena é de 3 a 10. Ela não é de 3, ela não é de 10, ela não é de 5, ela é entre 3 e 10 anos. A pena de quem facilita, seja o gerente de conta ou caixa, é igual a do culpado, e o banco também é responsável, além do diretor, responsável por aquela área que está atendendo aquele onde aconteceu a lavagem de dinheiro. O banco e o diretor vão estar sujeitos a multa, advertência e podem ficar inabilitados, aí, principalmente o diretor, até 10 anos de prisão. A lavagem de dinheiro tem um sistema todo de prevenção. Qual é o sistema de prevenção que foi montado no Brasil? Existe uma instituição que chama-se COAF. O COAF é quem controla, quem investiga toda a lavagem de dinheiro. O COAF, ele tem embaixo dele várias instituições que ajudam ele a obter informações. Então, ele tem os cartórios para as questões de imóveis, ele tem os fabricantes de veículo e as concessionárias para as questões de veículos, e mais no sistema financeiro está sob a regulação do Banco Central do Brasil, que criou um sistema chamado SIS-COAF ou SIS-Bacen, onde qualquer transação acima de 10 mil reais, se for suspeita, tem que ser avisada ao COAF. Qualquer transação acima de 50 mil reais em espécie, ou seja, em dinheiro vivo, tem que ser avisada ao COAF, independente se é suspeita ou não. Aliás, vamos e venhamos, uma transação em dinheiro vivo acima de 50 mil reais é uma transação suspeita. Além disso, o banco, a instituição financeira, tem que arquivar por mais de 5 anos as transações e as alterações cadastrais do cliente. Veja que são 5 anos, se estamos em julho de 2020, você vai ter que guardar informações desde o primeiro dia de 2015, porque tem que completar o ano. Além dos indícios de lavagem de dinheiro, dos controles de lavagem de dinheiro que nós vimos no slide passado, o gerente do banco e o banco são responsáveis por qualquer indício de lavagem de dinheiro. O que é um indício de lavagem de dinheiro? Qualquer coisa que não seja comum, que esteja sem explicação. Se o gerente não consegue explicar alguma coisa, isso já pode ser um indício de lavagem de dinheiro. As coisas mais comuns que podem acontecer, mas tudo é indício de lavagem de dinheiro, caso seja uma movimentação muito atípica, um caso muito diferente. Movimentação de dinheiro em espécie, em alto volume, é um indício de lavagem de dinheiro. Movimentação de moeda estrangeira, com bastante frequência, ou seja, pessoas que andam com muito dólar, que guardam dólares, é um indício de lavagem de dinheiro. Valores altos no cartão de crédito com frequência. Veja que se for uma loja de carro, é mais ou menos razoável que ela receba valores altos no cartão de crédito. Mas não é comum para o comércio em geral receber valores altos no cartão de crédito. Valores de 10 mil, 5 mil, 3 mil. Até porque poucos cartões têm limite nesse tamanho para receber altas movimentações no cartão. Eu me lembro um cliente meu que recebia altos valores, 2, 3 mil, e basicamente só recebia vendas no cartão de crédito. Não tinha sentido aquilo ali. A gente acabou pegando a lavagem de dinheiro dele. Mandamos para o COAF concluiu que tinha lavagem sim. Porque não faz sentido. Uma pessoa que receba, eu tinha loja de carro que recebia 10 mil, quase todo dia no cartão, mas ele recebia muito mais em cheque do que no cartão. Uma pessoa receber só vendas altas no cartão é muito estranho. E aí as coisas mais comuns, né?
conta por procurador. Essas contas por procurador são problemáticas. Se não tiver uma boa explicação de por que está abrindo a conta por procurador, por exemplo, é a conta da folha de pagamento da empresa, quem é o procurador, é o gerente de RH da empresa. Ok, aí eu entendo. A empresa não quer que a pessoa saia de lá e venha para cá, então abre com procuração. Pessoas com endereço similar, ou seja, muita gente morando no mesmo endereço e não são pessoas da mesma família, isso não faz sentido. Então você tem 4 pessoas, todos moram na mesma casa e eles não são de uma mesma família, é muito estranho. E patrimônio incompatível com a renda, isso é outra coisa que você pega bastante lavagem de dinheiro. A pessoa declara uma renda muito alta e não tem patrimônio para aquilo, ele provavelmente é um laranja. Ou uma renda muito baixa e tem um patrimônio muito melhor, ele provavelmente está ocultando os bens. Qualquer indício de lavagem de dinheiro vai ser mandado para o COAF. E veja, o COAF não é a polícia. O COAF é diferente da polícia. Você vai enviar as informações para o COAF e o COAF vai investigar. Ele vai investigar e aí ele vai te responder. Se não tiver nenhum problema de lavagem de dinheiro, ele vai te mandar. Não tem problema de lavagem de dinheiro. Se tiver um problema de lavagem de dinheiro, ele vai dar uma pena administrativa. O que é uma pena administrativa? É o cartão amarelo, o cartão vermelho do futebol. Aquilo só vale dentro do campo, não vale fora. Então, vai mandar encerrar as contas, vai negativar aquela pessoa no sistema financeiro, avisando os outros bancos que foi aquela pessoa fez a lavagem de dinheiro. Veja que é o COAF que faz isso, não é o banco. E vai dar para a polícia, para o Ministério Público. Normalmente os casos de corrupção acabam saindo de dentro do COAF. O COAF pega a pessoa lavando dinheiro, ele não sabe qual é o crime que levou uma determinada pessoa a lavar dinheiro, mas ele imagina que tem um crime antecedente, aí ele passa as informações lá para o Ministério Público ou para a polícia. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a revisão da aula de ética. Treinem bastante exercícios, esse é o principal, e até a próxima.